Papai, ela se parece com a mamãe. O encontro às cegas estava vazio até que a filha do CEO convidou a pobre mãe. Amber Wells entrou no café com uma respiração cuidadosa. O lugar era charmoso de uma forma suavemente desgastada, com piso de madeira que rangia sob os pés, paredes verde claras decoradas com molduras vintage e um único piano no canto à espera de ser tocado. O evento era um encontro às cegas matinal organizado por um aplicativo e a amiga de Amber a havia convencido a participar. Apenas uma hora, disse a amiga. Pode surpreender-te. Então ali estava ela, com um vestido escolhido 2 noites antes, cabelo loiro preso num rabo de cavalo baixo, esperando por uma oportunidade para algo novo. Ela encontrou a mesa marcada como reservada e aproximou-se. Apenas uma cadeira tinha sido puxada. Ela parou, reconhecendo que a configuração do aplicativo significava que alguém iria se juntar a ela. Ao aproximar-se, reparou numa menina com um vestido rosa, a balançar as pernas, de costas para a porta, sentada sozinha. O olhar da menina estava voltado para fora, para além da janela, como se estivesse à espera de algo mais importante do que um brunch. Querida, estás à espera de alguém? Perguntou Amber suavemente, sentando-se na cadeira desocupada e colocando a bolsa no chão ao seu lado. A menina virou-se lentamente. Os seus olhos escuros fixaram-se no rosto de Amber, demorando-se. Então ela disse numa voz pouco acima de um sussurro: Você se parece com alguém dos meus sonhos. Amber piscou. Achou o comentário estranho e gentil. Naquele momento, esqueceu a rotina de ser mãe, de estar sozinha, de ser invisível. Simplesmente se sentiu vista. Os olhos da menina tinham algo antigo, como se carregassem memórias. Amber escondeu o pequeno sorriso nos lábios. Oh, obrigada. Não esperava companhia assim. A menina inclinou-se para a frente e colocou a mãozinha sobre a de Amber. Tem o cabelo da mamã, disse ela. Amber sentiu o coração parar. Ajoelhou-se ligeiramente para encontrar o olhar da criança. A menina desviou o olhar, depois voltou a olhar para ela. Pode ficar só um bocadinho? Ele está sempre sério quando está sozinho. Ela apontou para o lugar vazio à sua frente. Amber sentiu o mundo ficar em silêncio por um momento. Ela olhou para o lugar vazio, depois para o rosto esperançoso da criança. Ela acenou com a cabeça. Está bem, disse ela. Eu vou ficar. Momentos depois, a porta do café abriu-se novamente. Um homem alto entrou, com o casaco pendurado no braço e os sapatos limpos e discretos. Amber reconheceu o visual. Fato à medida, gravata sóbria, presença calculada. O homem parou brevemente enquanto os seus olhos percorriam a cena. Então viu a menina e a estranha. A sua respiração estabilizou. Papá, ela não se parece com a mamã? Perguntou a menina com uma voz alta o suficiente para que as pessoas virassem a cabeça. O homem congelou no meio do passo. Amber levantou-se do seu lugar, com a bolsa pendurada e as bochechas coradas. Ela disse rapidamente: Desculpe, pensei que esta mesa fosse minha. Não foi minha intenção. O homem levantou a mão gentilmente. Você está na mesa certa. A sua voz era suave, mas firme. Ele puxou uma cadeira para Amber. Amber sentou-se novamente em silêncio, atordoada. Ele olhou para a filha com uma mistura de alívio e algo indizível. Emma parece saber mais do que nós, disse ele. Amber engoliu em seco, sentindo o significado do momento. Os olhos do homem voltaram-se para o cabelo dela, do mesmo loiro suave da sua falecida esposa. Ele percebeu que o que sentia não era surpresa pelo cabelo ou pelo vestido. Ele sentiu a presença da memória. Um silêncio tomou conta do café. A luz da manhã entrava pelas janelas e iluminava a mesa em círculos suaves. O vestidinho rosa, o rabo de cavalo baixo, o acolhimento silencioso de uma estranha no que se tornaria algo não planeado. Amber olhou para Emma, depois para o homem. Ela pensou em seu próprio filho, em sua própria perda, e na esperança de que, talvez apenas nesta manhã, o lugar vazio não estivesse mais vazio. A correria matinal no café finalmente havia se transformado em uma calmaria confortável. Pratos limpos, vapor subindo das bebidas recém-servidas e o aroma de bolos de canela pairando levemente no ar. Amber Wells sentou-se entre Emma e Logan na mesa de canto, aquela com almofadas estampadas e um pequeno vaso de margaridas que alguém havia colocado naquela semana. Emma, em seu vestido rosa, que rodopiava cada vez que ela ria, mexeu seu chocolate quente com cuidado deliberado. Enquanto Logan,
Ainda em seu terno impecável, segurava um café intocado como se fosse uma carta esperando para ser aberta. Amber observou Emma colocar chantilly timidamente e, em seguida, tomar um gole corajosamente. O rosto da criança se iluminou com uma alegria inesperada, e Amber sorriu discretamente, grata por aquele momento, mas também ciente da tensão silenciosa entre o pai e a filha à sua frente. Logan contemplava a espuma se dissolvendo na xícara de Emma, seus dedos traçando o anel de cerâmica fria deixado para trás. Quebrando o silêncio, Emma olhou para cima e perguntou com sua voz suave: Acha que as pessoas no céu também sentem a nossa falta? A pergunta chegou como uma brisa através de uma janela fechada. Silenciosa, inesperada, mas carregada de significado. Amber olhou para Logan. Os seus olhos escureceram com a memória, os lábios pressionados numa linha fina. Ele não respondeu. Amber voltou-se para Emma e estendeu a mão sobre a mesa para tocar a sua mãozinha. Acho que sentem a nossa falta todos os dias, disse ela gentilmente. É por isso que enviam lembranças. Uma música no rádio, um aroma no ar, uma gentileza que não esperávamos. Os olhos de Emma arregalaram-se. Ela acenou com a cabeça lentamente, como se tivesse compreendido algo pela primeira vez. Logan inspirou, um som mais profundo do que arrependimento ou alívio. Algo mudou. Os ombros de Logan, que estavam rígidos desde o início do evento, relaxaram. Um leve sorriso surgiu no canto da sua boca. Era sutil, mas real. O tipo de riso que escapa quando se esquece que se fechou. Emma apontou para Logan. O papá riu. O olhar de Logan voltou-se para Amber e depois voltou para Emma, e os seus lábios curvaram-se adequadamente pela primeira vez em muito tempo. Amber sentiu o peito abrir-se ligeiramente. Isto era mais do que coco e tempo perdido. Era o início de algo. Eles conversaram lentamente no início sobre coisas triviais. O novo desenho que Emma fez na escola de uma nave espacial em forma de sapato. Ela, o peixe dourado que a filha de Amber tinha batizado na semana anterior. E como a primavera parecia tardia este ano, Emma falava sem parar. As suas pernas balançavam. Os seus cachos saltavam. As histórias saíam como pipocas. Amber ouvia com atenção, fazendo perguntas, fazendo pausas, rindo. Logan observava e ocasionalmente respondia, mas na maior parte do tempo, apenas deixava a conversa fluir à sua volta como uma maré que tinha sido reaberta. Quando Amber percebeu as horas, disse suavemente: Provavelmente devo sair em breve. A minha filha vai chegar a casa e prometi-lhe panquecas. O rosto de Emma ficou triste. Ela pegou na chávena de chocolate quente e bebeu o último gole. Logan levantou-se com ela. Amber, obrigado, disse ele baixinho, com a voz rouca como cascalho, mas segura, por fazer a Emma sorrir assim. Os dedos de Amber tocaram a sua cauda de cavalo. Ela torna isso fácil, respondeu ela. Era uma verdade que ela sentia mais do que dizia. Os olhos de Logan voltaram-se para ela, calorosos e desconhecidos. Emma levantou-se de um salto e correu para Amber. Vais voltar? Perguntou ela. Vamos arranjar espaço para ti. Amber ajoelhou-se e abraçou-a. Só se prometeres guardar o chantilly para mim da próxima vez. Emma riu e acenou com a cabeça. Logan observou a troca. Pai, filha, a mulher que havia entrado no seu espaço tranquilo. Ele percebeu que o lugar ao seu lado não havia sido ocupado por alguém novo. Ele havia se aberto suavemente para algo real. Amber saiu do café com um leve rubor nas bochechas, não por causa do chocolate quente, mas por algo mais profundo. Atrás dela, a mesa permaneceu com 2 chávenas e um café intocado, e o sol da tarde transformou as margaridas em ouro. Logan estendeu a mão e fechou o livro que estava a ler. Olhou para a figura de Amber a afastar-se, depois para a chávena vazia. Respirou fundo e, pela primeira vez em meses, a sua manhã não tinha sabor a arrependimento. Amber saiu para o ar fresco da manhã, com o avental pendurado no ombro, após um longo turno matinal na padaria. A rua estava silenciosa, exceto pelo zumbido suave dos caminhões de entrega e o cheiro de bolos quentes que permanecia atrás dela. Ela estava a meio de tirar o telemóvel da bolsa quando algo no canto do olho a fez parar. Uma pequena figura estava encolhida ao lado da janela da frente do café. Vestido rosa, cabelo loiro preso com um laço. Uma mochila apertada contra o peito como um escudo. Emma. A voz de Amber quebrou-se tanto pela surpresa quanto pela preocupação.
Ela correu e ajoelhou-se ao lado da menina. Emma, querida, o que estás a fazer aqui? Onde está o teu pai? Emma levantou a cabeça lentamente. Os seus olhos estavam vermelhos, as bochechas coradas. Saí da escola, murmurou ela. Eu só queria ver-te. O coração de Amber apertou-se. Oh, querida! Emma fungou e olhou para baixo. Disseram que eu não tenho mãe porque ela não me amava o suficiente para ficar. As palavras atingiram Amber como um soco. Por um segundo, ela não conseguiu falar. Só conseguia olhar para a menina à sua frente, frágil, perdida e muito jovem para carregar esse tipo de dor. Sem pensar duas vezes, Amber sentou-se ao lado dela, envolvendo-a nos braços e puxando-a para perto. Isso não é verdade, querida. Não é verdade nenhuma. Ela sussurrou no cabelo de Emma. Às vezes, as pessoas vão embora não porque querem, mas porque a vida não lhes dá escolha. Emma não disse nada. Ela apenas se agarrou ao suéter de Amber, respirando de forma irregular. Amber pegou gentilmente o seu telemóvel e discou o número de Logan. Ele atendeu na primeira chamada. Ela está segura, disse Amber rapidamente, antes que ele pudesse falar. Mas precisas de vir agora. 15 minutos depois, o carro de Logan parou com um guincho em frente ao café. Ele saltou para fora, os olhos a procurarem freneticamente até os ver. Emma! Chamou ele, correndo na direção delas. Quando chegou ao pé delas, o seu alívio rapidamente se transformou em frustração. Emma, não pode simplesmente desaparecer assim. Sabes como fiquei assustado? Emma baixou os olhos com lágrimas a formarem-se novamente. Amber levantou-se lentamente e colocou-se entre eles. Ela não fugiu para escapar. Logan, disse ela suavemente, mas com firmeza. Ela fugiu para ser compreendida. Logan pestanejou, com a boca ligeiramente aberta. Ele olhou para a filha. Olhou realmente e viu o peso que ela carregava nos seus ombros pequenos, a tristeza que ela nunca colocava em palavras. Ele ajoelhou-se e puxou-a para os seus braços. Desculpa, sussurrou ele. Desculpa por não ter percebido o quanto estavas a sentir-te sozinha. Emma agarrou-o com força, os seus pequenos braços envolvendo o pescoço dele. Então, virou ligeiramente a cabeça e olhou para Amber. Ela ouve, disse ela, com uma voz suave como a da mamã costumava ter. Os olhos de Amber encheram-se de lágrimas, mas ela conseguiu sorrir e passou a mão gentilmente pelo cabelo de Emma. Logan levantou-se lentamente, ainda segurando a filha, e virou-se para Amber. Obrigado, disse ele com a voz rouca. A sério, por teres estado presente quando ela precisava de alguém. Amber acenou levemente com a cabeça. Sei que é pedir muito, continuou Logan, mas deixas-me pagar-te o jantar só para te agradecer por hoje? Amber hesitou, olhando para ele e para Emma. Os seus lábios curvaram-se num sorriso caloroso e compreensivo, mas ela abanou a cabeça gentilmente. Hoje não, disse ela suavemente. Mas obrigada por perguntar. Logan não insistiu. Ele apenas acenou com a cabeça em silêncio, observando-a se afastar. Emma espreitou por cima do ombro dele, observando também. Vamos vê-la novamente, papai? Logan olhou para a mulher que desaparecia na rua. Ele não respondeu imediatamente. Então, após um longo momento, murmurou. Espero que sim. O parque estava animado naquela tarde, cheio de famílias reunidas para o Dia da Família, um evento organizado pela escola para celebrar a conexão e a diversão. Balões flutuavam em grupos, crianças corriam pela relva e toalhas de piquenique pontilhavam os espaços abertos. Amber, sem saber do evento da escola, tinha simplesmente vindo para relaxar com a sua filha. Ela, após um longo turno. Ela, de 4 anos, usava um vestido amarelo claro e seus cachos saltitantes característicos. Seus olhos castanhos brilharam no momento em que avistou a caixa de areia. Mamãe, posso brincar? Perguntou ela, já a meio caminho. Amber riu. Claro, só não atires areia desta vez. Quando ela entrou na caixa de areia, ela não estava sozinha. Uma menina de vestido rosa já estava lá, a recolher areia com uma pequena pá. Era Emma. As duas meninas se entreolharam por um momento. Então Emma inclinou a cabeça e olhou para os cachos de ela. O teu cabelo é parecido com o dela, disse ela, curiosa. És filha dela? Ela acenou com a cabeça, ainda segurando o balde. Emma sorriu. Então somos como irmãs. Sem hesitar, elas começaram a construir um castelo juntas. Os baldes passavam de uma para outra. Risos se seguiram.
Elas riam das torres que desmoronavam e inventavam nomes engraçados para o seu reino. Amber, observando de um banco próximo, sorriu ao ver a cena. Ela não percebeu os murmúrios até que ficaram mais altos. Não é a mãe solteira da lanchonete? Acho que sim. Ela está com a filha do CEO. Estranho, não é? Ela sabe mesmo onde ser vista. Amber ficou tensa. O calor do momento se transformou em desconforto. Então, uma voz fria e condescendente veio de trás dela. Então é assim que você encontra um futuro melhor através do parque infantil da sua filha? Amber se virou lentamente. Uma mulher com óculos escuros de grife estava ali, de braços cruzados. Ela claramente conhecia Logan. Amber abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela estendeu a mão para ela, chamando-a gentilmente. Vamos, querida. Está na hora de ir. Ela fez beicinho. Mas ainda não terminamos de ver as torres. Amber não respondeu. Ela a pegou no colo e se virou para sair. Mas antes que pudesse dar um passo, a voz de Logan cortou o ar. Eu ouvi tudo. Ele estava a alguns metros de distância, com as mãos cerradas ao lado do corpo. Os seus olhos, normalmente cautelosos, brilhavam com raiva contida. Ele olhou friamente para a mulher. Se a sua filha tivesse metade da bondade dela, disse ele, acenando com a cabeça para Amber, eu poderia realmente respeitá-la. A mulher piscou, atordoada. Logan não esperou por uma resposta. Ele se virou e alcançou Amber. Ela tinha parado, mas não olhou para ele. Sinto muito, disse ele suavemente. Ninguém deveria falar assim com você. Amber ainda não se virou. Pessoas como eu geralmente não pertencem a parques como esse, murmurou ela. Ou mesas como a sua, Logan se aproximou. Então talvez seja a hora de eu parar de sentar em mesas onde a gentileza não é servida. Finalmente Amber olhou para ele. Os olhos dele se encontraram, os dele cheios de desculpas. Os dela com uma mistura de gratidão e descrença. Emma e ela, disse ela, tentando sorrir. Elas são naturais uma com a outra. São os adultos que estragam as coisas. Logan acenou com a cabeça. Talvez seja a hora de aprendermos com elas. Ela contorceu-se nos braços de Amber. Podemos voltar para brincar outra vez? Amber olhou para Logan. Ele ofereceu um leve sorriso. Quando quiserem. Amber hesitou, depois deixou ela descer. A menina correu de volta para Emma e logo estavam a rir novamente, alheias às tensões do mundo à sua volta. E pela primeira vez em muito tempo, Amber ficou. Ela não fugiu, nem Logan. Depois daquele dia no parque, Emma falava constantemente sobre ela. Ao pequeno almoço, na hora do banho, até mesmo quando Logan a colocava na cama, a mesma pergunta voltava com olhos esperançosos. Podemos ver a ela novamente? E a mamãe dela também. Logan hesitou todas as vezes. Ele não tinha certeza do que era isso, no que poderia se tornar. Mas então, uma noite, depois que Emma adormeceu com um desenho da sua nova irmã, Logan olhou para os sorrisos feitos a lápis de cera e pensou, talvez isso seja mais importante do que o que faz sentido. Então, ele ligou para Amber. Estava a pensar em jantar em algum lugar simples. Só nós quatro. Houve uma pausa do outro lado da linha. Simples? Amber perguntou cautelosamente. Nada sofisticado, apenas um jantar, disse Logan. Um lugar pequeno na Maple Street. O meu assistente diz que a comida é boa. Amber ficou em silêncio novamente. Então veio a voz animada de ela ao fundo. Mamã, é a Emma. Nós vamos. Amber suspirou, mas a sua voz suavizou-se. Tudo bem, apenas um jantar. O restaurante era pequeno, situado entre uma livraria e uma floricultura, com a sua placa piscando suavemente acima da porta. No interior, as luzes eram fracas e douradas, lançando um brilho acolhedor nas paredes revestidas a painéis de madeira. Emma viu ela primeiro e correu na sua direção, pegando-lhe na mão como se nunca se tivessem separado. Guardei-te um lugar, disse ela alegremente, puxando-a para o banco. Amber sorriu, sentando-se à frente de Logan. Ela usava um vestido azul marinho simples, o cabelo loiro preso para trás como sempre, sem maquilhagem além de um toque de cor nos lábios. Logan observou-a por um momento. Ela parecia cansada, mas havia algo de firme na sua presença, algo real. Emma e ela falavam sem parar sobre a escola, as regras do recreio e como ela uma vez deu o nome de banana a um peixe dourado. Logan riu baixinho. Amber ouvia pacientemente, acenando com a cabeça, encorajando. De repente, ele percebeu que Amber era como uma versão adulta de Emma. A sua empatia, a sua calma, a sua maneira de ouvir mais do que apenas palavras,
surpreenderam-no de uma forma positiva. Quando as meninas se levantaram para explorar a máquina de chicletes perto da porta, Amber recostou-se e suspirou. Eu não planeei isso, disse ela, observando-as. A minha vida é complicada. Logan mexeu o café. Talvez complicado seja apenas outra palavra para real. Já estou farto do perfeito. Amber olhou para ele. Ela perguntou-me uma vez por que ela não tinha um pai como as outras crianças. O que você disse? Eu contei a ela. Ela fez uma pausa. Algumas histórias começam com apenas um herói, mas isso não significa que terminam assim. Logan não respondeu, mas seu olhar se voltou para o pacote de açúcar vazio que ele torcia nas mãos. Lá fora, a chuva havia começado a cair, suave e constante. Quando eles saíram, a calçada brilhava e poças se formavam sob a luz da rua. Emma gritou quando a chuva tocou suas bochechas. Vamos ficar molhados. Logan sorriu, tirou o casaco e enrolou-o em torno das duas meninas. Então, com um grunhido baixo, pegou Emma e segurou a mão de ela. Amber piscou, surpresa com a naturalidade com que tudo aconteceu. Sem hesitação, sem constrangimento, apenas instinto. Ela caminhou ao lado deles, os quatro sob um guarda-chuva de risadas compartilhadas. Chegaram ao carro de Logan, encharcados, mas ninguém reclamou. As meninas riam no banco de trás, enroladas no casaco grande demais, com os rostos radiantes. Amber olhou para Logan enquanto ele ajudava ela a colocar o cinto de segurança. Não precisavas de a carregar, disse ela suavemente. Ele olhou nos olhos dela, com um sorriso leve nos lábios. Eu quis. Amber não respondeu. Mas algo dentro dela, algo há muito guardado, mudou ligeiramente. Um calor, uma estranha e desconhecida tranquilidade. E pela primeira vez em muito tempo, ela se perguntou se talvez nem todas as coisas bonitas estivessem destinadas a desaparecer. As fotos chegaram à internet menos de 24 horas após o jantar tranquilo. Fotos espontâneas. Logan, Amber, Emma e ela sentados a uma pequena mesa. As meninas a rir. Amber inclinando-se para limpar a bochecha de ela. Logan olhando com uma rara suavidade. A manchete gritava. CEO viúvo é flagrado a jantar com mãe solteira e duas crianças. Uma nova família. Pela manhã, estava em toda parte. Em poucas horas, o passado que Amber havia enterrado foi ressuscitado. Fóruns questionavam as suas intenções. Blogs desenterraram o seu diploma incompleto de enfermagem, um registro de despejo de um ano atrás, empregos em lanchonetes, postos de gasolina. As palavras incompetente e oportunista flutuavam ao lado do seu nome. Na empresa de Logan, a sala de reuniões parecia mais fria do que o normal. A presidente do conselho bateu com a caneta com força. Sr. Cole, as suas relações pessoais estão a criar uma turbulência desnecessária na mídia. Os investidores estão observando. Logan cruzou as mãos com o maxilar cerrado. Está a dizer que jantar é um problema? Estamos a dizer que a imagem é importante. O senhor é o rosto desta empresa. A sua falecida esposa era da Legacy. Esta mulher... O presidente fez uma pausa. Cuidado. Não é. A sala aguardou. Logan não disse nada. Quando a reunião terminou, ele desamarrou a gravata com um puxão lento e saiu sem dizer uma palavra. Naquela noite, Amber assistiu ao noticiário na sua pequena televisão. Um repórter sorria de forma exagerada. Quem é Amber Wells? Uma empregada de mesa de uma pequena cidade com um passado complicado. Ela é a pessoa certa para o homem por trás de uma empresa bilionária. Ela brincava com a sua girafa de peluche no chão, sem perceber nada. Amber desligou a televisão. Os seus dedos tremiam enquanto dobrava as roupas de ela numa pequena mala. Ela já tinha passado por isso antes, indo embora, antes que as coisas pudessem piorar. Ela estava a meio de fechar a mala quando alguém bateu à porta. Logan estava à porta, encharcado pela chuva. Ele não esperou para ser convidado a entrar. Seus olhos percorreram a sala, parando na bolsa cheia. Amber ficou de pé, com os braços cruzados sobre o peito. Você não deveria estar aqui. Eu vi as notícias, disse ele baixinho. Estou indo embora antes que as coisas piorem. Logan deu um passo à frente. Pior para quem? A voz de Amber falhou. Para você, você tem uma reputação a proteger. Eu só tenho a ela. Ele olhou para ela por um longo momento. Então a sua voz se elevou, não com raiva, mas com urgência. E você acha que a minha filha precisa mais dos acionistas do que de alguém como você? Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu.
Logan se aproximou ainda mais. A chuva ainda estava presa no seu casaco. Disseram que você não pertence ao meu mundo. Ele sussurrou. Mas a verdade é que eu deixei de pertencer a esse mundo há muito tempo. As defesas de Amber se quebraram. A tempestade lá fora era violenta, mas não era nada comparada à tempestade dentro dela. Dor, medo e esperança se chocavam ao mesmo tempo. Ela me ouve, Amber finalmente disse com voz suave. Emma me ouve. É tudo o que eu sempre quis. Alguém que se sinta ouvido. Logan assentiu. O peso em seus olhos era grande demais para conter. Ela me disse que você a ouve como a mãe dela costumava fazer. Amber mordeu o lábio com os olhos marejados. Não quero ser a substituta de ninguém, disse ela. Não és, disse Logan simplesmente. És a primeira pessoa que apareceu sem pedir nada em troca. Passou-se um momento. Então, do fundo do apartamento, a voz sonolenta de ela chamou. Mamã, a chuva está a falar com alguém? Amber riu entre lágrimas. Logan sorriu. Diz-lhe que é apenas alguém que parou de correr. O quintal não era grande coisa. Apenas um pequeno pedaço de relva cercado por uma cerca de madeira desgastada, uma mesa dobrável coberta com uma toalha floral e uma dúzia de balões balançando suavemente com a brisa da primavera. Mas para Emma e ela, era um reino de cores, risadas e algo que parecia suspeitosamente com um lar. Os seus aniversários eram apenas 10 dias separados e após semanas de implorações incessantes e planos secretos sussurrados debaixo dos cobertores e entre os intervalos das aulas, as duas meninas convenceram os pais a fazer uma festa conjunta. Como irmãs de verdade fazem, Emma declarou, com os olhos brilhando de certeza, como se o universo já tivesse concordado. Amber hesitou. Parecia muito cedo, muito íntimo, muito exposto. Cada parte disso, partilhar espaço, memórias, até mesmo um bolo, significava convidar a vulnerabilidade. Mas Logan olhou para ela e simplesmente disse que isso significaria tudo para eles. E na voz dele, ela não ouviu pressão, mas uma verdade silenciosa. Então, ali estavam eles. A festa era pequena, intencionalmente. Apenas alguns vizinhos próximos, alguns colegas de turma de Emma e um velho Golden Retriever da casa ao lado que se recusava a sair da festa. Sem catering, sem fotógrafos, apenas cupcakes caseiros em pratos de papel diferentes. Serpentinas que esvoaçavam com a brisa e o tipo de alegria que não se pode comprar nem encenar. Amber colocou as caixas de sumo numa bandeja, observando as meninas a correrem pela relva. Os seus vestidos iguais, rosa para Emma, amarelo para ela, rodopiavam a cada volta. As suas risadas ecoavam contra a cerca, ricocheteando como aplausos. Logan chegou carregando 2 presentes embrulhados cuidadosamente debaixo do braço. Entregou o primeiro a Emma, um caderno de desenho com páginas grossas e texturadas e uma caixa de lápis de cor. O rosto dela iluminou-se enquanto ela o abraçava contra o peito, como se fosse um tesouro. Para todos os sonhos que ainda não desenhaste, disse ele suavemente, e Emma sorriu. Em seguida, entregou o segundo a ela, um kit médico de brinquedo vermelho brilhante completo com um estetoscópio, ligaduras e um crachá com o nome Doutora Ella. Porque a tua mãe também sonhou em ajudar as pessoas, explicou ele, olhando para Amber com algo não dito nos olhos. Os olhos de ela arregalaram-se. Ah, sério? Amber sorriu, afastando uma madeixa de cabelo solta lá atrás da orelha. A sua voz ficou ligeiramente presa. Ah, sério? As duas meninas começaram imediatamente a brincar, as doutoras e pacientes, sob as suaves luzes do jardim, rindo de febres invisíveis e recuperações muito dramáticas. Então, assim que o bolo foi trazido, Amber enfiou a mão na bolsa e tirou uma pequena caixa de veludo. Antes de cortarmos o bolo, disse ela, de pé perto da mesa, tenho algo para vocês as duas. Emma e ela correram para lá, com as mãos pegajosas de glacê. Amber abriu a caixa para revelar 2 pequenos pingentes em forma de coração, cada um gravado com a mesma escrita delicada. Vocês nunca estiveram perdidas. Vocês sempre estiveram destinadas a se encontrar. O quintal ficou em silêncio. Emma piscou rapidamente. Ela agarrou o pingente como se fosse feito de pó de estrelas. Então, sem dizer uma palavra, as duas meninas se abraçaram com os rostos enterrados nos ombros uma da outra. Seus pequenos corpos tremiam com lágrimas que só as crianças choram, puras, honestas e curativas de uma forma que os adultos muitas vezes esquecem. Amber ajoelhou-se ao lado delas, puxando-as para perto,
apoiando a testa suavemente contra as delas. Logan deu um passo à frente, ajoelhando-se também. Emma olhou para cima através das pestanas encharcadas de lágrimas. Agora nós duas temos uma mamã e um papá, sussurrou ela. Amber prendeu a respiração. Os lábios de Logan se abriram, depois se fecharam quando ele se inclinou para a frente, um braço em volta de Emma, o outro em volta de Amber. Ele olhou para ela, não como um homem oprimido, mas como alguém que finalmente encontrou o que procurava. Tu nos deste, a voz dele falhou, mas logo se estabilizou com cuidado. Mais do que uma família. Tu nos devolveste os nossos corações. Amber não falou. Ela não precisava, porque naquele momento, rodeados por balões emaranhados, música suave e um bolo à espera de ser cortado, todos sabiam que o amor nem sempre precisava de declarações. Às vezes, bastava um lugar à mesa e uma segunda vela para compartilhar. O café parecia diferente agora. Os toldos desbotados foram substituídos por outros de cor creme suave que esvoaçavam suavemente com a brisa da manhã. Flores frescas, lavanda, marigolds e algumas margaridas silvestres alinhavam-se nos parapeitos das janelas em vasos de cerâmica lascados que Amber tinha pintado com Emma e ela num domingo preguiçoso. No interior, a luz entrava pelas janelas limpas, projetando um brilho quente sobre as mesas de madeira que tinham sido lixadas, revernizadas e polidas com cuidado. Numa dessas mesas, Amber estava de pé, com as mangas enroladas até os cotovelos, o cabelo loiro preso frouxamente na nuca. Ela movia-se com o ritmo tranquilo de alguém que havia crescido naquele espaço, servindo leite quente em duas canecas pequenas, com o vapor a subir como perguntas suaves entre elas. Ela, vestida com o seu vestido amarelo favorito, estendeu a mão ansiosamente para a sua caneca, cujo calor era quase tão reconfortante quanto a mulher que lhe a entregava. Ao lado dela, Emma estava sentada de pernas cruzadas no banco, tocando suavemente uma música num piano de brinquedo em miniatura colocado junto à janela. O seu vestido rosa refletia a luz da manhã, brilhando como o interior de uma concha do mar. O espaço já não era apenas um café. Era um ritual, um ritmo, um lugar seguro onde os corações se acalmavam e o riso perdurava mais do que a espuma do café. Depois de o antigo proprietário do café se ter reformado, a organização comunitária que apoiava mães solteiras assumiu o controle. Eles viram algo em Amber, suas mãos firmes, seu calor tranquilo, a maneira como ela fazia até mesmo o silêncio parecer seguro. Com o apoio deles, ela assumiu o aluguel. Mas ela não tinha apenas administrado um negócio, ela tinha construído um refúgio, do tipo em que os vizinhos deixavam livros uns para os outros em uma estante de biblioteca gratuita perto da porta, onde crianças pequenas se sentavam em almofadas descombinadas com livros ilustrados e adolescentes vinham depois da escola apenas para fazer o dever de casa na grande mesa dos fundos, onde velas de aniversário eram acesas sobre muffins e cartas de amor eram rabiscadas em guardanapos. Logo após a correria da manhã, Logan entrou. A gravata estava afrouxada, o cabelo ligeiramente despenteado pelo vento. Ele parou na porta, não para recuperar o fôlego, mas para tirar o fôlego. A cena diante dele parecia um momento que ele nunca pensou que viveria. Amber olhou para cima e encontrou o seu olhar, os lábios levantados, suaves e compreensivos. "Está atrasado?" perguntou ela, acenando com a cabeça para a chávena vazia ao lado da máquina de café. Ele deu um passo à frente com o seu sorriso torto e familiar. "O seu café vale a pena esperar." Então Emma o viu e gritou: "Papai, a nossa mesa ainda está aqui." Ela saltou do banco e correu na direção dele. Logan pegou-a no colo, beijou o topo da cabeça dela e levou-a de volta para a mesa, onde ela sorria para ele, as mãos ainda em volta da caneca. Ele puxou uma cadeira e sentou-se olhando para elas. Amber esticou o braço para colocar uma mecha de cabelo solta atrás da orelha. Ela riu de algo. Emma sussurrou: "A luz do sol espalhando-se como mel sobre a mesa", disse ele baixinho. "Sempre será assim." Amber não respondeu com palavras. Não precisava, porque neste lugar construído a partir de pedaços quebrados e lutos calorosos, de mãos pequenas e corações firmes, não havia mais nada a provar. Sem contratos, sem cerimônias, apenas amor, real, diário, completo. A câmara recua lenta e amplamente. Lá fora, o mundo seguia apressado. Lá dentro, o tempo exalava.
Numa mesa para 4 pessoas, uma família bebia chocolate quente, partilhava histórias e se agarrava a algo que antes parecia impossível. Para sempre, uma manhã de cada vez. Adeus. Se esta história tocou o seu coração, da mesma forma que as palavras de uma criança podem derreter até o silêncio mais frio e que o amor pode crescer nos lugares mais inesperados, não se esqueça de curtir, comentar e partilhar com alguém que ainda acredita em segundas oportunidades. E para mais histórias comoventes de bondade, cura e amor que permanecem muito depois dos créditos finais, inscreva-se no Kindness and Love Tales. Cada história é um lembrete de que a esperança nunca está muito longe. E às vezes, basta uma mesa, um sorriso e alguém disposto a ficar. Obrigado por assistir.